Olá pessoal, meu nome é Patrícia Sanches e eu vou ministrar aula agora sobre lavagem de mãos, que é um procedimento tão simples, mas tão eficiente nos procedimentos de saúde para prevenir infecções, entre outros problemas. Então vamos começar lá atrás, né, na importância de lavar as mãos. Né? E aí eu trouxe essa personagem tão icônica para a história da enfermagem, né, que é a Florence. Né? E desde aquela época, desde 1854, lá na Guerra da Crimeia, onde ela teve um papel fundamental, ela já tinha o objetivo de mudar o modelo de atendimento àqueles pacientes, né, que eram combatentes. Né? Nessa época, a enfermaria dava suporte aos feridos mas atuava de forma precária, então eles tinham muitos problemas. Então, quando tinham algumas amputações, eles tinham problemas de infecções pós-operatória, não havia água potável, né? Não tinha um sistema de saneamento eficiente. Os locais de guerra normalmente eram muito insalubres. Inclusive as hospedarias, né, que deram origem aos hospitais, também tinham condições bastante insalubres, já que a gente não tinha esse sistema de saneamento. Né? E aí ela já tentou fazer uma reorganização, uma mudança aí, e junto com a equipe que ela atuava, né, ela mudou o cenário com uma série de medidas e transformou esse ambiente de cuidados. Né? Então, ela mexeu na questão de higiene do paciente pessoal, né, a nível pessoal, para poder se estender para o coletivo. Ela também priorizou os utensílios de uso individual, né, em detrimento dos coletivos. Pensou na construção de uma cozinha e uma nova dieta para os pacientes, específico ali para que eles pudessem ter um tratamento mais eficiente para cada tipo de problema que eles tinham, sendo que nada muito igual que a gente tem hoje, eram coisas muito sutis, tá? Também pensou numa lavanderia e na parte de desentupimento de esgoto para que tivesse um ambiente salubre um pouco melhor, mas conforme estou falando, não é 2021, é 1854, então são coisas pequenas dentro de um cenário grotesco quando comparado com o de hoje, tá? Então aqui tem uma frase do Corém, que é de 2018, onde tem lá escrito, né, destacado, foram um dos vários meios que a enfermeira fez para reduzir a taxa de mortalidade. E ela foi uma dessas responsáveis por esse procedimento de higiene pessoal. Dentre esses procedimentos estava a lavagem das mãos, tá? Então, a Florence, ela tem esse papel aí, nessa mudança, dessa segurança do paciente a nível individual para estender para o coletivo, ok? Então, passando para a higienização das mãos como prática do cuidar, né? Passando para os dias de hoje, então, de acordo com a Fiocruz aí, a lavagem das mãos é sem dúvida a rotina mais simples e mais eficaz, então não é nenhum procedimento muito custoso, né? Caro, que precisa de equipamentos. Basicamente, é a lavagem das mãos, né? Água, sabão e técnica correta para se higienizar essas mãos. Né, de maior importância na prevenção e controle da disseminação de infecções, devendo ser praticada por toda a equipe, porque não adianta um só praticar e os outros não, sempre ao iniciar e ao terminar uma tarefa, ou também a gente mudar de paciente, tá? Então a gente também tem que ter esse cuidado. As infecções hospitalares, elas acompanham os hospitais desde a sua criação por volta de 325 depois de Cristo. Tá? Então, eram aqueles lugares que os doentes ficavam guardados para serem cuidados, eram hospedados, né? Daí vem o nome hospital, de hospedaria, né? E desde que se existe um aglomerado de pessoas juntas, doentes, existem as infecções. Tá? Então, a nível de segurança do paciente, temos estimativas imprecisas quanto à extensão do problema que causa a infecção por uma lavagem de mãos incorreta ou por uma ausência desse procedimento. Então, como normalmente o paciente tem uma patologia e aí ele aparece com uma infecção, é complicado rastrear este problema, né? Quando se consegue fazer isso, ótimo, mas quando não, a gente tem uma subnotificação aí de uma infecção, de uma iatrogenia,
né, que são as infecções relacionadas à assistência à saúde, quando esse não é um problema da enfermidade do paciente. E milhões de pessoas em todo o mundo sofrem lesões incapacitantes ou morrem em decorrência de falhas durante a prestação de assistência à saúde, e muitas vezes é um simples lavar de mãos que pode estar aí evitando uma infecção generalizada no paciente, tá? É estimada que que 1 a cada 20 pacientes durante a hospitalização tenham um caso de infecção por iatrogenia, né? Então é uma epidemiologia aí, é um dado bem importante, né? Um dado preocupante, sabendo que ele é subnotificado, ok? E aí eu coloquei esse tema aí, né? A problemática da escuridão. Então, qual é o problema da gente não conhecer devidamente a origem do problema, a origem dessa iatrogenia, e cruzar isso com o fato de não lavar as mãos e transportar um micro-organismo de um ambiente para o outro, de um paciente para o outro, né? Então, no campo da segurança do paciente, os pressupostos da abordagem sistêmica do erro são aceitos e aplicados para a sua compreensão e prevenção, uma vez que o homem é falho, né? Então, entende-se que isso é uma condição assumida como imutável ou que requer alterações de suas condições de trabalho para a prevenção desses eventos. Então, isso também é um problema, porque entende-se que isso é uma desculpa para ser dada quando acontece um caso desse. Falhas humanas acontecem, e aí a gente perdeu um ente querido, a gente perdeu um paciente, né? A gente perdeu uma criança. Isso é muito grave, por causa de um simples procedimento. E o que é que dificulta, né? Qual é a grande problemática real disso aí, né? Por que acontece? Acontece porque os ambientes são dinâmicos e incertos, principalmente em ambientes de hospital público, que a gente tem grandes aglomerações, então a gente tem muitos pacientes com enfermidades completamente diferentes no mesmo ambiente. Muitas vezes a gente tem os acompanhantes que estavam saudáveis e terminam se contaminando, porque são pacientes com doenças infecto-contagiosas que deveriam estar isolados, mas não tem o leito de isolamento, então termina ficando todo mundo numa área amarela, numa área vermelha, todo mundo aglomerado ali, causando problemas para os profissionais, para os pacientes, para os acompanhantes, tá? Muitas vezes obras também, então, vamos deslocar a enfermaria tal para colocar na enfermaria tal, e aí a gente tem também uma mudança nessa dinâmica, né? E não são coisas difíceis de acontecer, são coisas bem comuns até, tá? Atuação intensiva de profissionais recém-formados, então a gente tem essa sobrecarga no sistema, principalmente no sistema público, de usar de força de estudantes, de profissionais recém-formados, né, até a exaustão muitas vezes. Então isso também é um problema. A sobrecarga de trabalho, né, vem logo em seguida, porque quando você está sobrecarregado, você fica cansado, sua atenção ela fica menor, e aí você é mais suscetível a cometer erros, né, e até negligenciar procedimentos muito simples, como uma lavagem das mãos, tá? Situações altamente influenciadas pela cultura organizacional, então começa com o erro de que aí chega uma pessoa nova no setor e ela, mas fulano faz assim, ninguém muda, então vou fazer assim também. E aí vai criando-se uma cultura de erros, sem treinamentos devidos, sem atualizações, e muitas vezes o profissional é extremamente capacitado, ele é bom no que ele faz, mas ele negligencia alguns processos. Ou então, quando a gente tem uma equipe médica, uma equipe de enfermagem, dos outros profissionais, né, uma equipe multiprofissional ativa, a gente tem o pessoal da limpeza, por exemplo, mal treinado, o pessoal da segurança mal treinado, o maqueiro mal treinado, e aí a gente também tem esses problemas, tá? Então, imagina que a mesma vassoura que lava o ambiente de doença infecto-contagiosa de isolamento, vai lavar a enfermaria comum ali, que tem os pacientes de baixo risco. Então, você está levando uma bactéria multiresistente para um ambiente que não tem controle, né? Então, tudo isso acontece, e com as mãos também. A mão, ela tem
todas essas vilosidades aqui, temos unhas, na frente também temos essas vilosidades e que podem carregar muitos micro-organismos, temos entre os dedos, então a gente vai aprender exatamente como fazer essa lavagem das mãos, tá? E qual é a solução ideal para esse problema, né, tão perigoso? Então, o estabelecimento de uma cultura de segurança, caracterizada por um ambiente não punitivo, né, porque o ideal é que a gente não precisasse punir as pessoas para que tomassem a consciência dos procedimentos corretos, né? Livre de culpa individual e que priorize a investigação detalhada dos fatos, de forma a possibilitar o desenvolvimento de estratégias que impeçam sua recorrência. Então, se eu consigo perceber a rastreabilidade desse problema, se eu consigo perceber que está acontecendo um problema de infecção por um problema de falta de lavagem de mão, por exemplo, eu consigo traçar estratégias para mudar isso. Isso quando a gente tem uma cultura preocupada com essa segurança do paciente, com baixos índices. A gente tem uma avaliação do que está acontecendo, né? Não só de forma de como está evoluindo a doença desse paciente, mas outros sintomas que estão, que fazem parte, né, do cuidado holístico desse paciente, certo? E quando é que eu devo lavar as mãos, né? A partir de quando, com que frequência? Então, sempre que é no início e no fim do turno de trabalho, então eu cheguei no setor, eu vou lavar as minhas mãos, eu vou embora do meu trabalho, eu vou lavar as minhas mãos, tá? Antes de preparar qualquer medicação, por mais que você ache que sua mão está limpa, você não pode carrear isso para uma medicação que vai ser colocada via endovenosa, que vai ser colocada via oral, né? Então, você está trazendo o micro-organismo da sua mão e está colocando no paciente de forma invasiva. Antes e após o uso de luvas, então não é porque eu vou usar luvas que eu não vou lavar as mãos. Então, eu lavo as mãos, calço as luvas, depois, quando eu tirar as luvas, eu lavo as mãos novamente, tá? Antes e depois do contato com pacientes, então eu vou ter contato com o paciente, lavo as mãos. Eu já tive contato com o paciente, eu vou lavar minhas mãos depois, muitas vezes para fazer um procedimento diferente. Então, eu estava fazendo algum procedimento na região superior e aí eu vou para a região inferior. Depois eu tenho que lavar, se eu for voltar para trocar algum catéter, eu tenho que fazer uma higienização das mãos também, isso é bem importante. Depois de manusear material contaminado, mesmo quando as luvas tenham sido usadas, antes e depois de manusear catéteres vasculares, sondas vesicais, tubo orotraqueal e outros dispositivos, e após contato direto com secreções e matéria orgânica. Também após o contato com superfícies e artigos contaminados, entre os diversos procedimentos realizados no mesmo paciente, como a gente falou, né? Se eu for mudar aí a ordem dos procedimentos também. Quando as mãos forem contaminadas, em caso de qualquer tipo de acidente, então um acidente com pérfuro cortante, eu furei meu dedo, eu vou lá, tiro minhas luvas, lavo minhas mãos, faço o devido curativo, calço a luvas de novo. Né? Antes de comer, beber ou manusear alimentos e fumar, isso é importante, porque aí eu estava tendo cuidado com o paciente, aí agora eu vou me alimentar na hora do meu repouso, eu tenho que lavar as minhas mãos. Acabei de sair do paciente, lavo as mãos. Se eu for preparar um alimento, lavo as mãos novamente. Após manusear qualquer resíduo, né, questão de lixo, descarte, qualquer tipo, ao término de cada tarefa e ao término da jornada de trabalho, como a gente tinha falado anteriormente. E como lavar as mãos? A gente agora com a pandemia da Covid-19, a gente também tem tido exaustivamente essas orientações na televisão, com encartes, na rua, com pessoas que estejam orientando em forma de panfletos e tudo mais. Mas é importante que a gente reforce a técnica correta e que a gente treine principalmente, para que isso se torne um hábito natural, certo? Então, eu peguei um videozinho e vou passar para vocês agora.
Bom, então vamos começar, primeiro agradecendo pelo vídeo ao Laboratório de Semiologia do CAV, que disponibilizou esse vídeo pra gente. Vocês estão vendo aí que a monitora está sem anéis, né, pulseiras, então sem adornos, as unhas estão curtas, ela está molhando a mão. Eu vou colocar nas mãos aproximadamente de 3 a 5 ml de sabão e ele deve ser de preferência líquido e hipoalergênico para pessoas que tenham sensibilidade, por exemplo. Então, no geral, essa é uma recomendação para todo mundo. Vai friccionar a palma, o dorso das mãos, espaços interdigitais, articulações, polegares e extremidades dos dedos, né? Então você ensaboa as mãos friccionando por aproximadamente 15 segundos. Se for utilizar escovas, isso deve ser feito com atenção para não lesionar a pele que fica entre a unha e a polpa digital. Os punhos, que também fazem parte da mão, não se choquem. O enxágue deve ser feito com água corrente, retirando totalmente o resíduo de sabão. É muito importante que quando a gente abre a torneira e vá molhar as mãos, que a gente não encoste na pia, porque a pia, tudo ali é um ambiente contaminado. Jamais use as mãos para fechar a torneira, você vai estar contaminando tudo. Agora ela vai secar as mãos, ainda com a torneira, como essa não é uma torneira que tem um acionamento automático para economizar água, né, e evitar contatos. Então a torneira tem que ficar aberta mesmo até que você seque toda a sua mão e depois use um papel para poder fechar a torneira que está contaminada, né? Então sua mão agora está higienizada e a torneira está contaminada. Então, agora que vocês assistiram o vídeo, né, alguns cuidados extras do procedimento de lavagem das mãos, né? Então, vocês viram lá no vídeo que a gente fez a higienização do punho, mas a depender do local, por exemplo, se você está num centro cirúrgico, às vezes é necessário que você lave até o cotovelo e tenha os mesmos cuidados, certo? Sempre que colocar na água corrente, colocar da parte mais distal para a parte mais proximal. Certo? Então, eu vou colocando assim, na torneira com água corrente, depois eu coloco outro braço até que saia todo o sabão. Como a gente já tinha falado, o uso de luvas não exclui, né, a lavagem das mãos. Manter líquidos antissépticos para uso, caso não exista um lavatório no local, por exemplo, álcool 70. Então, água e sabão resolve a maioria dos problemas. Tá? Porque aí esse sabão vai acabar vai destruir a camada lipídica da membrana do micro-organismo, né? As organelas, elas vão sair, vão escapar, né? E aí a gente não tem mais esse micro-organismo ativo. Isso acontece para bactérias, isso acontece para vírus, né? E o álcool 70, o que acontece? A gente tem que esperar ele secar. Na ausência de água e sabão, a gente pode usar o álcool 70. Você tem que esperar ele secar para ele poder desidratar essa membrana, romper para poder inativar, né, esse micro-organismo. Então não adianta, e tem que esperar o tempo, porque a concentração é para dar certinho o tempo de desidratação desse micro-organismo. Se eu ficar esfregando ou então acelerando o processo, então a evaporação talvez não seja tão eficiente. Então, para garantir, você passa em toda a mão, espera secar e faz o procedimento que tem que fazer ou segue em frente, porque acabou um turno de trabalho. Manter as unhas tão curtas quanto possível e remover os adornos antes da lavagem das mãos. Então, muitos micro-organismos ficam nas unhas, tá? Então, o espaço ali entre a polpa digital e o término da unha, ele pode abrigar muita coisa. E como a gente não vai conseguir lavar, né, higienizar, sanitizar esses espaços, que é mais complicado, então o ideal é que para serviços de saúde a gente mantenha as unhas cortadas o máximo possível sem que a gente lesione o dedo, tá? A lavagem das mãos deve ser feita em uma pia distinta daquela usada para a lavagem do instrumental, vidrarias ou materiais de laboratório. Isso para não ter mais um risco de contaminação ou de acidente.
Caso as luvas sejam rasgadas ou puncionadas durante qualquer procedimento, elas devem ser removidas imediatamente e as mãos devem ser lavadas cuidadosamente. Profissionais com lesões nas mãos ou dermatites devem abster-se de cuidar dos pacientes, ou seja, se eu tenho uma dermatite, se eu estou com algum problema, minha pele já está sensível, tenho algum tipo de lesão, então eu vou informar a minha gerência e vou dizer que eu não tenho condições de ter cuidado com o paciente, então eu vou ser transferida para uma área administrativa que não tenha contato, né, com esses pacientes, e aí também não posso manipular instrumentos, aparelhos ou qualquer material potencialmente contaminado para não correr o risco de me contaminar também, tá? Até que desapareçam as lesões e eu possa voltar para o meu trabalho normal, certo? E qual que é a frequência, né, que eu lavo as minhas mãos, além de todos esses procedimentos que a gente já citou aqui? Então, realize o mesmo procedimento a cada novo contato com algum paciente ou procedimento. Isso tem que estar na nossa mente muito seriamente. É cansativo no começo, é chato, a mão vai ficando ressecada, mas é importante, tá? E não utilizar hidratantes durante o turno de trabalho. Por quê? Porque esse hidratante ele vai grudar esses micro-organismos e vai ser muito mais difícil da gente conseguir remover com água e sabão, por exemplo, né? Na maioria dos hidratantes, eles têm também óleo em sua composição, o que facilita grudar tudo isso na nossa mão, tá? Na nossa pele. E se na hora ali do corre-corre você ficou na dúvida se você lavou a mão ou não, lave a mão de novo, tá? Então não fica na dúvida, é melhor garantir por excesso, né? Do que tá levando uma contaminação aí para um paciente. Bom, então é isso, espero que vocês tenham entendido a aula. Qualquer problema, qualquer dúvida, vocês podem estar colocando lá no fórum, né? Ou me perguntando no WhatsApp. Então, vocês têm livre acesso para tirar qualquer tipo de dúvida. As atividades a gente vai conversar e eu vou passar para vocês. E a gente se vê na próxima aula.